Próxima estação Botafogo, estação terminal e o desembarque é obrigatório. Estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Next Stop Botafogo. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar, ainda comemorando que vamos ter um carioca na final da Copa do Brasil. Fluminense e Vasco vão se enfrentar na semi. Isso porque o Vasco passou pelo Botafogo nos pênaltis. E pelo segundo ano seguido, o time está na semifinal e, lógico, em busca do segundo título no torneio. Um estádio que ferve. É sempre elevada a temperatura de uma decisão entre rivais. Tinha que ser com emoção? Pô, não precisava tanto. Mas muito feliz, cara, muito feliz. Mais uma competição que a gente deixa escapar. Sensações opostas que se alternam. Quem com pênalti fere, com pênalti também pode ser ferido. Mas também é uma ocasião para redenção. Até agora não estou sem acreditar, é muito feliz de verdade. Jogo brigado como era de se esperar, e Barbosa não estava a fim de facilitar em nada a vida do Coutinho. E o que não faltava era gente querendo se meter no caminho dele, mas quem tem talento sempre encontra um jeito. Coutinho para bater de direita, Felipe Coutinho, pé direito na trave, voltou. E quem tá atento, aproveita a oportunidade. Bruno Moreira, manda pro fundo da rede. Repara só na arrancada que o Bruno Moreira deu lá de fora da área até deixar todo mundo para trás. A inteligência dele, né, de estar ali, não tinha nada combinado. E nessa vibe das arrancadas, o Ryan também teve a dele. Que lance do Ryan, bateu, segura, Neto! Outro apressado foi o Correia. Só que a solução que o Léo Jardim encontrou para parar o jogador do Botafogo não foi das melhores. É pênalti! O primeiro pênalti da noite seria a última alegria do Alex Telles nesse clássico. Alex Telles com fé no pé! Os dois ficariam frente a frente outra vez. Antes, Léo teve que lidar com o Matheus Ponte, lá de longe. Para passa como um foguete! O problema era terminar a jogada da maneira certa. Pro Coutinho, bateu para fora do gol! O Botafogo tentava não decepcionar os mais de 40 mil torcedores, maior público do time no ano. Mas foi desperdiçando uma chance após a outra. Barbosa para fora do gol! Até que não havia mais tempo. Preparem-se! Vem aí a disputa por pênaltis! Verratti bateu com a precisão de um artilheiro. Bateu e é gol! E aí chegou o reencontro do Léo Jardim com o Alex Telles. O batedor que tem no currículo até um pênalti em final de Libertadores. Apostou no mesmo lado da cobrança anterior dele no jogo, mas o resultado foi diferente graças ao Léo Jardim. Léo Jardim! Sensacional! A partir daí, foi todo mundo acertando. E Robert Renan se encaminhou para a última cobrança, logo no primeiro jogo dele pelo Vasco. Logo na minha estreia, logo eu que já passei errando um pênalti. Quando jogava no Internacional, fez uma cavadinha mal sucedida numa decisão por pênaltis contra o Juventude. Confesso que eu lembrei, mas como sempre fala, né, não pode continuar no erro. Você falou pro Robert Renan cavar? Falei. Calma, mas não cuidou. Robert Renan! Dessa vez, não teve erro. E acho que ele merecia esse prêmio para ele, porque certamente o Robert Renan sofreu muito com tudo aquilo que aconteceu no Inter. Os vascaínos eram minoria no estádio Newton Santos, tiveram apenas 2.000 ingressos. Mas no final,
Eles que fizeram a festa. Pelo segundo ano consecutivo, o Vasco vai disputar a semifinal da Copa do Brasil. Que a gente consiga manter performance, gostar desse sabor da vitória e continuar tendo bons resultados. Pedir desculpa ao torcedor, a gente tentou, tá doendo, né? Mas domingo já tem um jogo difícil e a gente precisa virar a chave o mais rápido possível. Enquanto Alex Telles e o Botafogo lidam com o peso de mais uma eliminação, o clima no Vasco, depois de tanta oscilação, Vitória Vascão! ganha a leveza que vem acompanhada de uma classificação. Na semifinal, o Vasco pega o Fluminense. Agora, torcedores, calma, que os jogos vão ser só em dezembro, nos dias 10 e 14. E a ordem dos mandantes ainda vai ser sorteada. Olha, se tem alguém feliz hoje, é a torcida do Vasco. E graças, mais uma vez, ao goleiro Léo Jardim. No fim é fácil demais. Repórter vira engenheiro de obra pronta. Basta correr atrás de quem se destacou no jogo. O mais festejado, aplaudido, abraçado, Léo Jardim. Quero ver adivinhar antes. A gente decidiu apostar nos goleiros. Eram personagens naturais. Léo Jardim, o camisa 1 do Vasco, e Neto, o 22 do Botafogo. Decidido. Uma câmera para acompanhar cada um. Escolha certa. Porque os dois se destacaram. E não foi pelo uniforme azul de Neto, nem pelo laranja de Léo Jardim, com suas luvas pretas. É que os dois erraram em lances decisivos no primeiro tempo. Orienta, ajeita, avisa. Que não é qualquer um na cobrança de falta. Para bater de direito, camisa 10, Felipe Coutinho. Ela foi na quina da trave? Foi. Mas Neto poderia ter segurado. Gol do Vasco no rebote. Numa falha do Neto. Muita falha. Essa não deu pra você, Neto. Era apenas o terceiro jogo de Neto no Botafogo. Ainda tá se enturmando com a torcida. Léo Jardim já vai em quase 3 anos de Vasco. Tem o respeito do torcedor, que pode poupá-lo pela saída atrasada nos pés de Joaquim Correia. Pênalti tão claro que Léo nem reclamou com o juiz. Alex Telles com fé no pé! Já Neto foi quem mais comemorou o empate. Quase um alívio. No segundo tempo, enquanto o goleiro do Vasco trabalhava, o do Botafogo acompanhava da intermediária. Um tranquilo espectador. Já Léo Jardim... Quando o Vasco atacou, pouco, Neto esteve bem posicionado. Apito final, outro 1-1, resultado... Vem, amigos da Rede Globo, penalidades máximas sobre a mesma linha, 2 candidatos a herói. Neto jogou quase 15 anos fora do Brasil. Não foi ontem que pegou o primeiro pênalti pelo Botafogo. Léo Jardim já tinha defendido 9 cobranças pelo Vasco. Essa foi a 10ª. Olha a elasticidade, por vários ângulos. Léo Jardim, sensacional! Cara, é uma segurança absurda. Melhor goleiro do Brasil, sem sombra de dúvidas. Mais uma vez decidiu pra gente. Fico feliz. Pra mim é o reconhecimento de um trabalho, comemorar muito essa vitória, essa classificação. A gente conseguiu o nosso objetivo, que era chegar nas semifinais. Que só serão em dezembro. Se daqui a 3 meses pintar cobrança de pênalti, o Vasco estará a um passo, ou melhor, a uma mão da grande final. Então é isso, Vasco e Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, mas essas partidas serão só em dezembro, depois que acabar o Brasileirão. Ai, Deus! Mãe, por favor, me busca na escola mais cedo. Eu tô com dor de barriga. Cadê? Por favor, vem aí o repórter Lucas Pedrosa com informações. Vai, Rodolfo. Muito boa tarde, Fernanda Maia. Muito boa tarde, Vene Casagrande. Hoje eu resolvi ter uma sexta diferente. Resolvi passear por esse belíssimo bairro de Botafogo, que vocês podem ver. Tem uma enseada que mostra o Pão de Açúcar,
a galera praticando esporte. Um lugar maravilhoso, belíssimo, com mais de 100 mil habitantes. Um lugar também conhecido pela gastronomia, muitos restaurantes, muitos bares. Ali, ao fundo, uma vaga lembrança de um clube que parece apagado. E hoje, falando em gastronomia, eu resolvi que eu vou abrir um restaurante no SBT Esporte Rio. Fernanda, eu tô chegando. Em breve eu tô aí. Como? Já já você vai saber. Próxima estação Botafogo. Estação terminal e o desembarque é obrigatório. Estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Next stop Botafogo. Sério. Eu falei que ele sabia que era Botafogo mesmo, que ele ia pegar a estação. Eu juro pra vocês, eu não mereço isso. Ô, Botafogo, eu não mereço isso. Não, e sabe o que é o pior? A una palavra tá tocando pra mim. E você entendeu? Isso dói, né? Dói. Deve ser um sentimento Da forma terrível. que foi, entendeu? Toma! Você tá entendendo? Ah, mas porque o Botafogo, 600 milhões de investimento. Porque o Botafogo tem fulano, ciclano, beltrano. E as saídas de jogadores 3 meses depois de chegar? Isso aqui, ó, não se compra. Isso aqui é grandeza. É o gigante da colina. Alex, por favor, incendeia... Não, vou ter que apagar isso. Incendeia! Calma, Moreno, calma! Meus amigos. Até você, hein, Alex? Terminou. Até você, hein, Alex? É hora de dar tchau. É o quê? É hora de dar tchau. Tem mais É memes? hora de dar tchau. Vai. A casa caiu, a Bota festa aí, gente, acabou. o meme. Pra Cadê? mim, pra ele, jurou Esse seu tá velho, amor. esse aqui tá velho. Troca. Ele seu areia. Dá play aí no negócio. Dois ficou sem ninguém. A Vai. casa caiu, a festa... Uma merda! Ensaiando e continua uma merda! Próxima estação Botafogo. Estação terminal e o desembarque é obrigatório. Estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Next stop Botafogo. Ó o gás! Botafogo campeão! Nunca serão! Atenção! Esse eu não tinha visto! Senhor! Você ainda quer ser botafoguense, dois? Senhor, desiste, senhor! Ô, bota esse de novo, produção! Tropa de elite me pega. Olha, Pedro. Como é que é? Botafogo campeão! Nunca serão! Jamais! Nunca! Atenção, 12! Sim, senhor! Você ainda quer ser botafoguense, 12? Senhor, desiste! Deixa... Pode vir aqui. Pode vir aqui. Aqui, na 3. Ai, que ó. É assim? É assim? Acabaram? 11 minutos e 26 segundos que eu tô aqui, neste lugar. Presa como a caverna do dragão num sentimento de ódio. Sério, Acabou? Produção? Acabou? Tem mais coisa? Tá em crise? Chama o Vasco. Tá em crise? Chama o Vasco. Vamos falar desse jogo, Lucas Pedrosa? Que eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Você tem que bater palma para o seu treinador, que nesse programa várias vezes falamos que ele não é flexível, que ele só tem um jogo, que não sei o quê, que ele é teimoso. Mas ontem, eu não sei se é a primeira vez, porque eu não assisto todos os jogos da história da vida do Diniz. Sim. Mas eu achei incomum a postura que ele escolheu, num sentido de várias horas do jogo se defender, se tivesse que dar um chutão, dando um chutão,
um jogo até um pouco diferente do que ele pratica, entendendo que ele ia ter que sofrer um pouquinho, mas que ia ganhar além, obviamente, do talento de seus personagens, né? Na vontade de vencer, na competitividade. Lucas Pedrosa, comente do seu Vasco da Gama e me fale se você concorda com o que eu vi ontem de Fernando Diniz, que, na minha opinião, no jogo da prancheta, venceu o Ancelotti. Então, Fernanda, eu acho que se você for olhar as duas partidas, tanto em São Januário quanto dentro do Newton Santos, você olha a classificação do Vasco e você não fala assim, o Vasco passou sangrando. O Botafogo amassou o Vasco e o Vasco passou por sorte. Isso não aconteceu. No primeiro jogo em São Januário, o Vasco jogou melhor do que o Botafogo, poderia ter vencido a partida, mas foi um jogo muito equilibrado. No Newton Santos, o Vasco teve a sorte de abrir o placar, com a belíssima falta batida pelo Felipe Coutinho, e aí o Neto, eu nem sei se dá pra chamar aquilo de falha, mas eu vi muita gente falando que ele falhou, dá o rebote pro Nuno Moreira, acho que a falha também tem a ver com o sistema defensivo do Botafogo, que não acompanhou, e o Nuno Moreira conseguiu fazer o primeiro gol. Aí, sobre o que você falou, Fernando, eu acho que tem um teor de Copa do Brasil, um teor de competição mata-mata. Porque um jogo com 3 pontos, talvez ele teria outra postura, talvez ele acreditaria em outra forma de jogar, mas sofrer nesse tipo de competição é muito importante. E qual seria a única forma que o Vasco, diante da discrepância que tem para o Botafogo fora de campo, e quando eu digo isso, gente, são números, o Botafogo tem um investimento de quase 10 vezes maior do que o do Vasco. São mais de 600 milhões gastos nessa temporada, enquanto o Vasco gastou 70, 80. Então, assim, a única forma de conseguir equilibrar essa situação era o quê? Era sendo um clássico, camisa com camisa, mas na vontade, na competição. E isso vai além da bola. Eu acho que o Vasco ainda é uma equipe, digamos assim, tecnicamente inferior à do Botafogo, mas que teve mais vontade, teve mais disciplina, teve mais concentração, e isso, em momentos decisivos, é muito importante. Então eu acho que o Fernando Diniz, quando toma o gol, por exemplo, na bobeira que o Léo Jardim deu naquela saída de bola, mas não só do Léo Jardim, mas do próprio sistema defensivo, o Vasco desmorona um pouquinho ali, o Botafogo cresce no final do primeiro tempo e no segundo tempo o Botafogo continua melhor no início, porque o Pumita é colocado na lateral esquerda e o Vitinho entra em campo e o Botafogo começa a atacar por ali. Só que o jogo vira. A partir dos 20 minutos, digamos assim, o Vasco começou a ter oportunidade, novamente o controle do jogo volta para o Botafogo e no final da partida, com a entrada do Robert Renan, que para mim foi o cara que mudou o panorama da partida, o Vasco cresce e ficou até próximo de fazer o segundo gol. Vai pro pênalti e o cara que tinha falhado dentro do jogo, que para mim falhou, no momento que sai ali e comete o pênalti no Correia, o Léo Jardim, ele aparece porque ele é um herói. A gente está falando de um Vasco que bateu um recorde e agora está junto com o Cruzeiro e Palmeiras como a equipe que mais se classificou de forma seguida na Copa do Brasil. São 5 classificações seguidas. O Vasco bateu 28 pênaltis nessas disputas e fez 26. O que mostra que a força mental dentro desses momentos é muito grande. De você ter um grande goleiro, um goleiro que é um dos melhores do Brasil e que tem que estar no radar da seleção brasileira e também ter batedores que confiam no seu próprio goleiro. Então o Alex Telles, pela fatalidade, mesmo sendo um especialista, perdeu e aquilo deixou o Vasco mais confortável nas cobranças. Então o Vasco conseguiu se classificar diante do Botafogo. O que para mim significa, Fernanda, sinceramente falando, é uma recuperação de autoestima. É o Vasco novamente, em 2 anos seguidos, chegando a uma semifinal de Copa do Brasil. Isso é muito importante para um clube que está passando pelo que está passando nos últimos anos. Isso é muito importante para você recuperar a confiança da torcida, a perspectiva. O futebol é feito de perspectiva. E hoje o torcedor vascaíno, que ainda tem um Fluminense pela frente, que é muito forte, pode ter Cruzeiro ou Corinthians numa final, numa eventual final, ele tem o direito de sonhar. Porque se passou do Botafogo, que tinha toda essa discrepância fora de campo, e mostrou que o equilíbrio dentro de campo era outro, o Vasco tem condições de competir com qualquer um. Ainda falta muito. O Vasco tem que melhorar muito e usar o Campeonato Brasileiro para se livrar do rebaixamento e conseguir chegar bem na Copa do Brasil, principalmente para o confronto diante do Tricolor. Mas a verdade é simples e rasa e curta. O Vasco pode e deve sonhar com esse título da Copa do Brasil. É possível. E o torcedor vascaíno tem que estar muito feliz com o que aconteceu ontem, com a postura do Fernando Diniz, com a postura do Léo Jardim, do Lucas Freitas, que jogou bola demais, do próprio Felipe Coutinho. As pessoas... Quem fala mal do Felipe Coutinho não está assistindo o jogo do Vasco. Quem fala mal do desempenho do Felipe Coutinho não está assistindo o jogo do Vasco. A temporada do Felipe Coutinho é boa. O Nuno Moreira nem se fala. Extraordinária contratação. O Ryan joga muito. O Verratti, mesmo não conseguindo ser tão importante com a bola no pé, foi lá e bateu o pênalti de novo. É um time que está formando e está criando casca. O Barros foi uma volta muito importante, titular absoluto, e mesmo perdendo o Jair, mesmo perdendo o Tietê, mesmo perdendo outros jogadores como o Piton, o Vasco conseguiu se manter naquele momento ali, forte, firme, porque isso é time que tem casca para ser campeão. E eu acredito que o Vasco tem condições sim de sonhar com esse título da Copa do Brasil. Lavou a alma ontem.
Olha, ô Vene Casagrande, eu acho que o pulo do gato pro Vasco nessa competição de Copas, o Pedrosa trouxe muito bem essa análise em relação à postura do Diniz, vai ser sim a postura do Diniz. Assim, a gente sabe, né, que a prateleira hoje, no investimento e tal, do Botafogo é outra em relação ao do Vasco. E o Vasco ontem jogou pela sua camisa, eu não estou dizendo que o Botafogo não quis vencer, que o Botafogo... Nem vou dizer, o Botafogo entrou com soberba. Não, eu nem acho isso. Mas os elementos que o futebol pede nesse momento de Copa, nesse momento de eliminação, e aí você às vezes saber que você está em outra prateleira, então você precisa mudar talvez o seu jeito de jogar e levar para o pênalti. Gente, você quando leva para o pênalti, ô Venê, você iguala tudo. Ainda mais... Você até ganha um favoritismo quando você tem um goleiro, que é o Léo Jardim. Quando você tem um número como o Vasco, 5 avanços seguidos, batendo um recorde de Copa do Brasil, avançando nessa forma, nos pênaltis. Aí o Pedrosa traz um número, 28 penalidades, só 26 certos. 28 bateram e 26 certos. Isso quer dizer o quanto que esses caras estão prontos. E a gente está falando, já mudou os batedores, Sim. já mudaram. Mas é a certeza que você tem um super goleiro que vai garantir pelo menos uma penalidade. O Botafogo já viveu isso, sabe quando? Quando tinha o Gatito Fernandes, que era o maior pegador de pênalti do Brasil na ocasião. Verdade. E sabe o que o botafoguense queria? Ir pro pênalti. Ele fazia de tudo para ir, porque ele tinha certeza que o Gatito ia pegar. Fernandinha, o Pedrosa mencionou aí o número de cobranças feitas pelo Vasco da Gama e o número de acertos, que é algo impressionante, mas também tem que ressaltar o número de cobranças que o Léo Jardim pegou durante essas 5 vezes. Foram 10, né, que você acabou de mencionar. É o tipo de situação que o jogador que vai bater um pênalti, eu tenho certeza que os 5 que vão bater o pênalti, eles devem se reunir e falar assim, vamos fazer, porque pelo menos um nosso goleiro vai pegar. Porque isso passa uma confiança absurda para os jogadores que vão bater a penalidade máxima. E o Léo Jardim é um bom exemplo para aqueles que falam assim, nossa, pagar 1 milhão para um goleiro, será que vale a pena? A resposta está aí, dentro de campo. Vale cada centavo investido. Por isso que a renovação de contrato dele, na ocasião, quando o Pedrosa trouxe aqui os números, eu fui sempre a favor dessa renovação de contrato, independentemente de quanto iriam pagar para ele no salário, porque é um jogador que te entrega, e te entrega sempre. A gente pode discutir aí uma situação ou outra, que ele pode ter bobeado, pode ter falhado, mas de modo geral, a passagem dele pelo Vasco da Gama, a trajetória dele no Vasco da Gama é absurda. É um jogador que te entrega muito, é extremamente decisivo. Mas eu gostaria também de elogiar um outro jogador na linha, não só o Léo Jardim, o Cauã Barros. O que o Cauã Barros jogou ontem desceu foi além ali no início, né? Depois ele ajustou. E no primeiro jogo também. Ele estava perdendo, descendo além ali nos primeiros minutos. É um jogador que acabou de chegar ao Vasco da Gama nesse retorno dele, ou seja, está treinando há pouco tempo com os demais companheiros e na partida de ontem ele teve que jogar com alguns jogadores ao lado dele por conta de lesões. O Tietê saiu lesionado, depois o Hugo Moura acabou sendo levado para jogar ao lado dele e o Cocão também jogou ao lado dele, ou seja, foram 3 companheiros durante 90 minutos e o Cauã Barros continuou sendo uma peça fundamental no time do Vasco da Gama ontem para essa classificação. Um jogador que chega numa hora muito boa, tendo em vista aí essa lesão do Jair, que vai ficar longo tempo fora novamente. Então eu gostaria de elogiar a partida dele, porque foi uma partida muito consistente, um jogador que vai agregar bastante ao técnico Fernando Diniz e o Robert Renan, que o Diniz tanto elogiou na entrevista coletiva. De fato é um zagueiro que tem muita qualidade. Todo mundo pensou na hora, hein? Todo mundo pensou na hora que ele ia acabar de... Juro pra você, Pedrosa, eu apostaria dinheiro na hora. Eu tava nervoso, pressão baixa. Ele vai cavar. Todo mundo pensou isso. Mas, enfim, independentemente disso, o Vasco, na minha concepção, durante os 2 jogos, mereceu essa classificação, foi melhor no jogo de ida em São Januário. E ontem foi uma partida muito dividida, sim, mas, de modo geral, acho que o Vasco da Gama mereceu essa classificação. E não é uma crítica, assim, ao Botafogo. Também concordo com você que não teve soberba, nada disso. Não apenas dentro de campo a gente pôde ver um time que foi melhor que o outro. E mata-mata é diferente. A gente fala isso aqui, mata-mata é diferente, os jogadores entram com espírito diferente, a estratégia do treinador é diferente. Eu concordo com o Pedrosa que duvido que se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, o Diniz tivesse essa postura. Mas enfim, acabou tendo ontem e levou a melhor. E eu concordo com o Pedrosa. O vascaíno ele pode sonhar. Ontem eu brinquei aqui e tal, mas o vascaíno pode sonhar. Por quê? Mata-mata é diferente. Vai pegar o Fluminense agora, é um clássico carioca, a gente só daqui a 3 meses, literalmente falta muito. Então assim, muita coisa pode acontecer até lá. Eu acho que o Vasco
pode sonhar sim com esse título. Ô, Pedrosa, fala aí do Matheus França e do Robert Renan que entraram ontem. O Matheus ainda claramente fora de ritmo, né? Eu acho que ele tecnicamente mostra que é um bom jogador, fez até uma boa jogada ali, deu a pedalada pra cima, achei que ele ia dar a chapada no gol, mas acabou isolando e apesar disso conseguiu bater o pênalti decisivo. Fingiu que ia beijar a camisa, vocês viram, né? Eu vi. Ficou com medo, fez assim, ó. Aí desceu a mão de novo. Eu dou 3 mesezinhos pra isso acontecer. Quando ele foi bater, sabe o que eu falei na cabine? Ih, ele é Mengo, vai perder. 3 meses. 3 meses pra acontecer. Que eu fiquei com esse receio também. Ficou com ciúme, né, Benê? Eu falei assim, nossa, se ele perder, cara... Mas eu torci pra ele fazer, porque é um garoto que merece. Mas é isso, eu acho que com o ritmo de jogo ele vai poder ajudar bastante o Vasco, porque a qualidade tá muito claro que ele tem. O Robert Renan foi outra parada, tá? Eu fiquei impressionado, não porque eu não conhecia o futebol dele, mas a forma como ele conseguiu entrar depois de tanto tempo sem jogar. Ele entrou e mudou o jogo, porque o Vasco colocou o Hugo Moura para ser o volante, né? Novamente como primeiro volante, segundo volante, ali junto com o Barros, e o Robert Renan na zaga. E, cara, ele fez jogada de camisa 10, ele deu o lançamento, ele correu com a bola, ele foi bem na marcação. É um garoto que em breve vai ser titular do Vasco da Gama pela qualidade dele. Para mim, um jogador que tem muito potencial. É um presente que o Vasco ganhou pela trajetória da carreira dele. A trajetória da carreira do Robert Renan, ela não é uma trajetória para hoje, com 21 anos, ele tá no Vasco. Eu não digo isso com desmerecimento ao Vasco, não, tá? É entendendo a realidade, tá? O Robert Renan é um jogador que poderia estar na Europa. O Robert Renan tranquilamente poderia estar lá na Europa em um grande clube. Como ele foi vendido, entre aspas, o Matheus França também. Também. Só que a trajetória da carreira dele fez com que abrisse uma oportunidade para ele estar no Vasco hoje. E junto com o Diniz. Então eu acho que esse casamento pode dar muito certo. E esse garoto pode se tornar um grande zagueiro. Não, mas tecnicamente ele é um zagueiro que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Fernando Diniz. Porque a qualidade de saída de bola dele é absurda. Ele tem um pezinho no craque, Mário. Ele tem um pezinho no craque. No desequilibrante, é porque eu não sei, ele não foi meia, sei lá, em algum momento, de verdade, porque a qualidade que ele tem na saída de bola é absurda. Ele sempre foi Por exemplo, o Léo Ortiz já foi volante na carreira dele, na categoria de base. Sim. Isso explica muito porque ele tem aquela saída de bola muito boa. Porque você tem que trabalhar isso. O Robert Renan é assim, não estou dizendo que os dois estão no mesmo nível, mas a qualidade na saída de bola é absurda. Tem que tomar cuidado com esse excesso de confiança também, para não dar mole para socar. Mas, repito, para mim, ele tem um pezinho no craque. Ele tem muita qualidade para um zagueiro, muita. Foi justa a vitória do Vasco, Fernandão? Não dá para falar de justiça no futebol, GV. Até porque todo mundo treina, todo mundo joga, enfim, todo mundo faz o seu melhor. Mas nesse jogo, particularmente, o Botafogo foi melhor. Em São Januário, eu acho que o Vasco fez o melhor jogo, teve mais ações ofensivas, comandou mais o jogo, mas nesse jogo o Botafogo foi melhor, colocou o Vasco no seu campo de defesa, que até entendeu bem como a partida estava se desenrolando, se defendeu, baixou as linhas. É um jogo bem fora de característica dos times do Diniz, que você tem menos a bola. O Botafogo teve mais a bola do que o Vasco, o que não é muito comum a gente ver os times do Diniz sofrendo. Mas o Vasco teve uma coisa que foi importantíssima para vencer. O Vasco foi competitivo e aproveitou a chance quando ela apareceu. A gente viu que o Neto errou, podia ter feito muito melhor com relação à batida de falta do Coutinho, que bateu até bem, só que o Neto chegou inteiro na bola, acabou, achei que, na minha opinião, ele tentou fazer em 2 tempos, só que a bola pegou na trave. E o mais legal de tudo, quando a gente fala do espírito dos caras que tem que ser vencedor, tem que estar acreditando, tinham 3 jogadores do Vasco pro rebote e ninguém do Botafogo. Isso faz toda a diferença. Nuno, Verrete e o Ryan estavam prontos para fazer o gol. Se o Nuno não estivesse ali, o Verrete faria. Se o Verrete não tivesse nem o Nuno, o Ryan faria o gol. E isso que fez do Vasco vencedor ontem. Não desistir, dividir as bolas. O Vasco, mesmo tendo menos a bola, ganhou muitos duelos. O meio do campo estava sempre bem preenchido. Não nos esqueçamos que o Vasco perdeu Jair para esse jogo, né? Para esse jogo não, pro resto da temporada, até só no meio do ano que vem que volta o Jair, se eu não me engano, machucou o joelho novamente. Perdeu o Tietê no início do jogo, jogadores importantíssimos. E o Piton. Para a construção, eu estou falando dos caras do centro do campo, caras que são importantes para dar até um pouco mais de liberdade para o Coutinho construir, caras que fazem o jogo andar. O Vasco perdeu esses caras, entrou o Cocão, que até entrou bem, mas não tem essa característica de fazer o Vasco chegar mais à frente. Isso deixou o Vasco um pouco mais defensivo, mas soube reagir bem. O Botafogo teve chances e não aproveitou. E futebol é isso, querido. Justo ou injusto, o Vasco fez por merecer a vitória, não porque foi melhor ou pior, mas porque brigou e duelou até o fim. E nos pênaltis, tu sabe. Mas a gente começa falando do clássico no Rio de Janeiro. 40.700 torcedores marcaram então um recorde de público. Ixi, pegou fogo mesmo, hein? Literalmente, ó. Recorde de público nesse ano no Newton Santos para o grande jogo entre Botafogo e Vasco, Jailson. O jogo que o Botafogo tentando ali, principalmente na bola aérea, com o Arthur Cabral tentou acionar.
o Vasco, aí o Neto falhou, né? Foi. O Neto aí, pelo amor de Deus. O Coutinho conseguiu bater muito bem, botou força numa bola, numa falta que era bem distante. Ele chegou na bola. Mas ele foi tentar encaixar com uma mão, pelo menos foi o que me pareceu. Acho que ele ficou indeciso, né? Também. Onde ele estava, e aí o Nuno Moreira, esperto, o Nuno Moreira sai de lá de trás também. Acompanha a jogada e consegue fazer o primeiro gol. E aí tem o pênalti em cima do Correa, a bela bola enfiada pelo Santi, né? E aí o Léo Jardim acaba derrubando o jogador do Botafogo, Dom. É meio corneta, mas tem que ser sincero. O Correia, ele foi mal, né, no lance. Mas ele deu sorte. Ele dominou mal. Ele adiantou demais. É que ele acaba sendo o protagonista do lance que ele sofre o pênalti. Mas não foi um lance tecnicamente brilhante. Errou, Obrigado, Doc. Mas de qualquer obrigado. forma, teve o mérito de sofrer o pênalti. Alex Telles converte. O Botafogo cresce na reta final do primeiro tempo, tem boas oportunidades. E aí na segunda etapa fica uma trocação. O Botafogo até jogou melhor, a meu ver. Teve mais oportunidades, mas o segundo tempo foi aberto. Poderia ter saído gol de qualquer um dos dois lados. Vai para os pênaltis. Botafogo, tecnicamente, é melhor time, tem mais opções, mas tem muito mérito do Vasco, que competiu e tem o seu mérito, merece a classificação ali, ó. Mais um belo lance no momento que o jogo ficou aberto ali, a chance do Coutinho. São dois lances, né, com o Coutinho. O Coutinho. Aquele primeiro não podia ter passado? Ah, não, mas é a chapadinha dele. Ali ele não ia tocar a bola pra ninguém. Tava ali no lugar da chapadinha dele mesmo. Teve uma boa jogada do Ryan no primeiro tempo. Ali o PH atropelando o Alex Telles. Eu até achei que o Vasco poderia explorar um pouco mais, porque o Alex Telles estava com problema defensivo. Não estava conseguindo pegar nem o Ryan e nem o PH. Mas aí o jogo foi para os pênaltis. E aí o Telles, que tinha feito durante os 90 minutos... O Léo Jardim logo a primeira cobrança, Botafogo. No mesmo lugar, né? No mesmo lugar que ele cobra, o Léo Jardim foi buscar. Todos os pênaltis bem batidos, Eu ia falar isso, do foi, Vasco. Dom? O Vasco foi impressionante. Não, teve quem que foi? Do Ryan, que foi mais ou menos ali? Não, o Ryan não tinha Não, como do ele Ryan pegar. foi bem, né? Deve ter sido Não, o França também foi bem. Eu acho que foram todos bem batidos, pelo menos que eu lembre. Bem também aí, Fumica. Vai ter torcedor cornetando que o Neto acertou só uma vez o lado, mas pra mim é muito mérito dos vascaínos, cara. Muito mérito dos vascaínos. Nos apelidos do Neto, porque ele pulou todas pro mesmo lado. Foi tudo pro mesmo lado? Uma lembrança aí. Lembra do Muralha? Exatamente, eu falo a lembrança da rivalidade aí de Cruzeiro e Flamengo em 2017. E o Robert Renan bateu forte no meio e classificou o Vasco da Gama, então, pra semifinal da Copa do Brasil. Sabe, né? Português ainda não. Vamos lá, então, direto para o Léo Jardim. Olha só, hein, os pênaltis enfrentados pelo Léo Jardim desde a chegada no Vasco. Então, em tempo normal, 15 enfrentados, só 3 defendidos. Em disputa... 3 não, né? Só não, né? É um bom número. Em disputa de pênaltis, olha aí, 33 enfrentados, 7 defendidos. As decisões por pênaltis vencidas e as decisões por pênaltis por... Caramba, 5 vezes? Impressionante, especialmente na Copa do Brasil. Atenção, hein? Ele não é sapo. Mas está sempre na lagoa. Ele roubou a Eng do Cícero Melo hoje, hein? Pedro Henrique Torres. Não quis um grande deslocamento, não? Hoje ele foi lá no lugarzinho do Cícero Melo, trazendo pra gente a repercussão da classificação vascaína para a semifinal da Copa do Brasil, Pedro. Fala, Bruno, tudo bem? Gostou da frase, né? Gostou da boa frase, vai utilizar bastante agora. Tô até com pena do Cícero quando ele voltar das férias. Mas um abraço pra você, um abraço, Dom, que abraço, Jailson, todo mundo tá ligado com a gente neste Sport Center. Um belo clássico ontem no estádio Newton Santos, o vulgo Engenhão, enfim, foi bem bacana de acompanhar. Duas equipes, enfim, atacando bastante o tempo todo, um jogo até bastante elétrico. E o Vasco conseguindo voltar a semifinal da Copa do Brasil. Ano passado acabou eliminado pelo Atlético Mineiro, senão poderia ter feito até uma final contra o Flamengo. E nesse ano volta mais uma vez, vai pegar o Carioca, o Fluminense. Então foi uma grande partida do Vasco que saiu na frente, como vocês falaram aí, com uma falha do goleiro Neto, né? A gente pode classificar dessa maneira. O Nuno Moreira completou e depois teve o pênalti do Alex Telles. E aí o jogo teve de tudo depois, né? Porque aqueles chavões do futebol de sempre. O Alex Telles, que teoricamente poderia ser o herói, acaba sendo meio que um vilão ali, porque perde a penalidade. Faz no jogo, mas perde a penalidade na disputa. Depois o Vasco com os cobradores muito afiados e aquele gostinho do Robert Renan no final, porque no início do ano no Inter ele acabou massacrado lá por uma cavadinha. Ficou todo mundo na expectativa do que queria fazer, bateu firme, bateu forte e classificou o dinizismo
para enfrentar o Fluminense. Vai ser um duelo bem interessante. Do outro lado, o Botafogo com essa enorme decepção em 2025, vem, como disse o Textor aí, vem falhando constantemente na Libertadores, agora na Copa do Brasil, um investimento altíssimo e não conseguiu dar razão para a torcida sorrir ontem no estádio Newton Santos. Pelo contrário, tem muita gente irritada aí com o planejamento do Botafogo, que sempre dizia que o ano vai começar mesmo a partir de abril ali na Libertadores, mas não deu certo. Em setembro está uma situação complicada, o Botafogo agora tem que pensar bastante e o David Ancelotti modificou bastante o time, né? Deu uma modificada geral ali, tirou jogadores importantes, então tem muita gente na bronca também com todos os integrantes do Botafogo, mas sorri o Cruz Maltino. Certo, Bruno? Certo, Pedro. Você volta já já e a gente conversa bastante sobre, claro, esse confronto onde o Vasco saiu vencedor. Duelo carioca e o Vasco avança. Jailson. Então, a questão que a gente estava falando enquanto passavam ali os melhores momentos, né, é que no final do jogo, eu entendi o que o Donk falou em relação ao Botafogo ter criado algumas oportunidades, mas no final do jogo, para mim, o Vasco chegou muito mais próximo, né? Não, e isso foi legal que o jogo, porque às vezes chega nesse momento, os dois, todo mundo com medo de perder. Não. Ficou a trocação, né? No segundo tempo, como o Donk bem disse, a trocação mesmo, lá toda hora um time buscando. O Botafogo muito forte no contra-ataque, toda vez que o Vasco subia um pouco, o Botafogo vinha no contra-ataque com muito perigo, mas na parte final do jogo, o Vasco é porque o Matheus França, que entrou no lugar do Coutinho, que inclusive isso a gente pode falar depois, o Coutinho saiu aos 20 minutos do segundo tempo, gente. Coutinho, o principal jogador da equipe, saiu. Eu achei cedo. Não sei a opinião de vocês nem dos torcedores, mas eu achei muito cedo, principalmente por ele ser o principal jogador da equipe. Mas enfim, na parte final, porque o Matheus França ele acabou errando alguns passes e, enfim, para levar o time à frente. Mas o Vasco, para mim, mais próximo do gol do que o Botafogo no final do jogo. E aí foi interessante, porque eu ouvi o Diniz falando assim, a gente merecia passar com a vitória, e eu ouvi o David falando, a gente também merecia passar com a vitória. Quem tem razão, Donk? Eu acho que os dois têm o seu ponto de vista ali. É que eu acho que os dois têm argumentos. Eu acho que assim, se você analisar os 180 minutos, eu acho que o Botafogo produziu mais. Só que o Vasco tem... eu acho que assim... no primeiro jogo? Não, mais os 90 minutos finais, assim. Mas assim, eu acho que no primeiro jogo o Vasco foi um pouco melhor e no segundo jogo um pouco melhor o Botafogo. Em relação à reta final... Eu acho que o Vasco até teve as suas melhores oportunidades ali no fim, mas olhando o jogo de uma forma total, acho que o Botafogo ainda produziu um pouco mais. Então eu entendo o lado dos dois treinadores. Para mim foi o melhor jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Se é Vasco, tá na colina.